Poder Judiciário. O judiciário brasileiro sempre foi visto como um sistema intocável, formado por pessoas que jamais se entregariam à corrupção, pessoas que têm o poder de julgar, aplicar leis, mas que apesar delas serem constitucionais, não quer dizer que são justas. Decisões são dadas que podem mudar a vida de pessoas. Não se imaginava que poderiam ser compradas, mas infelizmente são. Os abusos são notórios, mostrados pela imprensa brasileira e internacional. Como fica a cabeça daquelas pessoas simples, que viam no judiciário a esperança de se aplicar a justiça? Digo estas pessoas, porque são elas as menos favorecidas nessa sociedade capitalista, onde a cada dia lutam pela sobrevivência, e veem a injustiça rodeando seus lares, mas acreditam que a justiça está atenta aos seus anseios. Aqueles que têm o poder, têm influência na sociedade, e compram pessoas, políticos, policiais, e para nosso espanto, acreditem, os integrantes do sistema judiciário brasileiro ficam impunes, rindo os poderes constituídos, dão as costas para a Constituição, ou a crise política, corrupção nos poderes legislativo e executivo, a erosão de direitos violados dos últimos anos, trouxeram ao Supremo a incrível missão de salvar a democracia. Mas não foi isso que aconteceu. Por não conseguir encarnar o papel de árbitro, o tribunal tornou-se partícipe da crise. Já não é mais visto como aplicador da lei do direito, mas como adversário ou parceiro de atores políticos diversos. Desse caminho difícil de voltar, o Supremo Tribunal Federal é protagonista de um ciclo. Os julgamentos mais escandalosos passam por ali. A separação de poderes conferiu um lugar de destaque para o Supremo, pois o parlamento é eleito. O Supremo não. O parlamentar pode ser cobrado e punido por seus eleitores. Os ministros do Supremo não. O presidente da República é eleito e costuma ser o primeiro alvo das ruas. Os membros do STF estão longe disso. A Corte Suprema tem o poder de revogar decisões de representantes eleitos. Eles são os donos da bola, têm poder nas mãos. E não tem ninguém que ouse se levantar contra. E um tribunal que se autorregula e não responde a ninguém. Como opera esse poder manipulador? A contradição em seus julgamentos. Veja o exemplo. 1. Delcídio Amaral, PT, Eduardo Cunha, MDB, Renan Calheiros, MDB, e Aécio Neves, PSDB Minas Gerais, detinham as mesmas prerrogativas parlamentares, porque, diante das evidências de crime, receberam tratamento diverso. 2. Se houve desvio de finalidade no ato da presidente Dilma Rousseff em nomear Lula como ministro, porque não teria havido mesmo na conversão, pelo presidente Michel Temer, de Moreira Franco em ministro. 3. Se o STF autorizou a prisão após condenação em segunda instância, porque ministros continuam a conceder habeas corpus contra a orientação do plenário, como se o precedente não existisse. 4. E a restrição ao foro privilegiado já tem 8 votos favoráveis. Pode um ministro pedir vista sob a alegação de que o Congresso se manifestará a respeito. Pode ignorar o prazo para a devolução do processo. 5. Se lá chegam tantos casos importantes da agenda do país, como pode um magistrado, sozinho, manipular a pauta pública ou por sua própria vontade, por meio de pedidos de vista, de liminares engavetadas, etc. 6. Se o auxílio moradia para juízes, criado em 2014, de R$ 4.300 para cada magistrado e custa ao país mais de 4,3 bilhão de reais por ano. Como pôde um ministro impedir que o plenário se manifestasse? Além de salários invejáveis, autoridades do judiciário têm uma lista de benefícios que faz com que os contra-cheques somem. E haja privilégios na Suprema Corte. Não podemos nos esquecer que, de acordo com a Constituição brasileira, artigo 102, o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Agora, não faltam recursos para manter aquela corte. Só em 2016, de acordo com o relatório lido por mim, da senhora Carmen Lúcia, que preside aquela corte, eles gastaram pouco mais de R$500 bilhão. R$500 bilhão. Isso é só para um tribunal. É interessante lembrar um pouco os funcionários, como eu tinha comentado há momentos atrás, tal. São 1.216 funcionários ativos, 306 estagiários, 959 terceirizados.
O total varia muitas vezes de um mês para outro, mas nunca é inferior a 2.450 funcionários, o que dá uma média por ministro, que são 11, de 222 funcionários por ministro em um tribunal, no STF e tal. Quando eu fui analisar a folha de pagamento dos funcionários terceirizados, encontrei alguns dados que vale a pena destacar ao nosso ouvinte. 25 bombeiros civis, 85 secretárias, 293 vigilantes, 194 recepcionistas, 19 jornalistas, por que não? 29 funcionários cuidando da encadernação, 116 serventes de limpeza. A boa etiqueta exige que a gente trate muito bem os convidados. Mas 24 copeiros e 27 garçons. Afinal, os dentes é uma importância que tem que tratar. O STF, o Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição, não esquece disso. Tem 8 auxiliares de saúde bucal. A gente não deve esquecer da infância. Temos que cuidar das crianças. O STF tem, na folha de pagamento, 12 auxiliares de desenvolvimento infantil. Também tem na sua folha de pagamento 58 motoristas, 7 jardineiros, 6 marceneiros e 10 carregadores de bens. Eu perguntaria que bens, mas está lá tal. E tem 5 publicitários. A Suprema Corte Brasileira, a guardiã da Constituição, artigo 102, tem 5 publicitários que eu fico pensando o que é que eles fazem, esses 5 publicitários. Mas é uma corte muito séria, ela tem vários programas, como por exemplo o programa Viva Bem, que patrocinou cursos para os funcionários de yoga, massagem laboral e oficina de respiração. Só com assistência médica e odontológica, vocês sabem quanto gasta o Supremo? 15.780.000 reais. 15.780.000 reais. Um tribunal, assistência médica e odontológica tal. Eles têm auxílio moradia lá. Sabe quanto eles gastaram ano passado de auxílio moradia? 1.500.000 reais. 1.500.000 reais. Eu gostaria só de pegar, não vou listar todos os dados para não cansá-los. Com educação pré-escolar, sabe quanto gastou? Educação pré-escolar, 2.162.000 reais. Educação pré-escolar no Tribunal Supremo. Mas não esqueceu da alimentação. Sabe quanto eles gastaram de alimentação, Supremo Tribunal Federal? 12 milhões. Puxa, esse pessoal vai ficar obeso, precisa ter algum tipo de tratamento, né? 12 milhões, eu tô muito preocupado. Mas eles têm o auxílio funeral e o auxílio natalidade. Sabe quanto eles gastaram? 204.000 reais. Isso tudo é do relatório. Sabe quantos veículos tem o Supremo? 87, dos quais 3 caminhões. 3 caminhões. Para quê? Não sei. Bem, eu não vou listar tudo, eu podia colocar as ações de informática. Sabe quanto eles gastaram de informática? 10 milhões e meio. 10 milhões e meio, né? E aí eu poderia listar todos os dados. Realmente é impressionante. Eu gostei muito da Face ONG. Eles fizeram uma exposição, o Supremo, chamado Eu Catador, que é para discutir o impacto do lixo produzido pelo Supremo Tribunal Federal. Que lixo, hein? Em suma, esse é o Brasil. Mas um dia todos os brasileiros serão iguais às suas excelências, terão privilégios iguaizinhos aos 11 ministros do Supremo. A falta de transparência no judiciário do Brasil. De acordo com o relatório realizado sobre análise a respeito da corrupção em 45 países, afirma que no Brasil falta transparência no poder judiciário, que se isola e se dedica a proteger privilégios corporativos e não presta contas à sociedade e que, além disso, a justiça é lenta e inacessível aos pobres e que as ineficiências contribuem para a impunidade no país. Há pouco tempo, um grande fato abalou o sistema judiciário brasileiro. Fato este que ficou conhecido como Bingão da Justiça, onde juízes negociavam sentenças e chegavam a cobrar até 150 mil reais por liminar, segundo afirma a Polícia Federal. Outro fato que aumenta a névoa do sistema judiciário brasileiro foi a conduta tomada pelo desembargador federal Eustáquio Nunes Silveira, aposentado compulsoriamente,
favoreceu seu filho, advogado, em uma causa que envolvia supostos traficantes. Logo, quando um cidadão usa o poder que detém sobre outros em favor próprio, pactua com a corrupção. O Corregedor Nacional de Justiça, Antônio de Pádua Ribeiro, diz que o número de magistrados acusados de corrupção no país é pequeno, mas o suficiente para manchar a imagem do Poder Judiciário. De 14.500 juízes, menos 20 se encontram nessa situação. O próprio corregedor, ministro do STJ e integrante do Conselho Nacional de Justiça, teve sua reputação questionada por uma reportagem que trazia trechos de um diálogo comprometedor entre um assessor do ministro e o suposto líder de uma quadrilha, especializada em fraudar concursos públicos. O Poder Judiciário precisa atravessar um corredor moral e ético mais longo que o atual. Uma outra forma de estancar essa ferida profunda da corrupção é afastar da atividade aqueles juízes, promotores, desembargadores e advogados envolvidos nos escândalos, para garantir dessa forma que a imagem de justiça seja menos arranhada. Entretanto, o que se precisa, nesse momento, é tirar a imagem negra conferida ao judiciário, e fazer valer a ideia que punições no Brasil é para todos os corruptos de todos os poderes, independente de quem seja, do mais alto ao mais baixo escalão. É que eu queria